Muito bem, nesse vídeo eu vou te mostrar 3 coisas que você precisa fazer para se tornar um redator freelancer desejado pelas empresas, que tem teu trabalho valorizado e que ganha bem, tá? Quando eu percebi essas 3 coisas, a minha carreira deu um salto nesses 3 aspectos. Então fica aí que você vai gostar. Se você não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou redator e copywriter desde 2017 e aqui nesse canal eu te ensino como começar do jeito mais fácil e prático a ganhar dinheiro escrevendo na internet. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com o conteúdo que eu preparei pra gente. E tá aqui, ó, o título então é esse. O que você precisa fazer para se tornar um redator freelancer desejado pelas empresas e bem remunerado. E por que eu trouxe esse título aqui, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que é ótimo no que faz, mas que nunca deslanchou na carreira? Todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa assim, né? Nossa, fulano, ele é ótimo, não sei porque ele não dá certo, ou não sei porque ele fica patinando no mercado, né? Naquele emprego e tal. E trazendo para a nossa realidade aqui do mercado freelancer, isso também acontece quando você começa como copywriter ou como redator freelancer. E eu vou te explicar como é que você pode fazer para que isso não aconteça com você, tá? Hoje existem 2 grupos de redatores freelancers no mercado. E eu vou te mostrar aqui como você fazer parte do grupo melhor. O primeiro grupo é o seguinte: eles acreditam que o mercado está saturado, eles acham que as empresas não valorizam o seu trabalho, vivem reclamando disso nos grupos de Facebook. Eles aceitam projetos que pagam a merreca, porque precisam e não sabem fazer diferente. E eles têm medo de não conseguir trabalho e dinheiro nos próximos meses, tá? Eu vou te mostrar como não fazer parte desse grupo e entrar direto, você que está querendo começar, ou você que começou e está patinando, você entrar direto nesse segundo grupo aqui. Esse segundo grupo, ele acredita que o mercado está ótimo, que ele consegue se valorizar para as empresas, tá? Cobrar um preço justo pelo teu trabalho e conseguir uma renda recorrente mensal. Isso é tudo que a gente quer como trabalhador freelancer, vamos dizer assim. Então o que você precisa fazer para estar nesse segundo grupo aqui? É o que eu vou te mostrar, tá? Nesse vídeo. Qual é a maior diferença entre esses 2 grupos? Por que tem gente que começa e vai para o primeiro grupo, tem gente que começa e vai para o segundo grupo? E tem gente que está no primeiro grupo e consegue sair para o segundo grupo, tá? Tem uma diferença, na minha opinião, depois desses anos todos trabalhando aí no mercado, eu identifiquei uma diferença que é uma coisa primordial em todas as áreas, em todas as carreiras, tá? Mas eu vou falar aqui pra gente, pra área que interessa, que é a escrita. Que é o quê? O que eu chamo de mentalidade. Mentalidade é o conjunto de atitudes e comportamentos que você tem, é a maneira como você encara o que você faz e que direciona os resultados que você tem. Vai trazer resultados melhores, piores ou nenhum resultado, dependendo de como você lida com essas coisas, de como você treina a tua atitude mental, os teus comportamentos e tal. Falando assim, pode parecer um pouco subjetivo, mas eu vou trazer isso para a prática, tá? Eu vou dar vários exemplos práticos aqui para você. Tem um, por exemplo, que eu trago desde a minha época de coach de carreira, quando eu conheci muita gente do RH e tal, e o RH ele tem um ditado que diz o seguinte: você vai ser contratado pelo teu conhecimento técnico e vai ser mandado embora pelo teu comportamento, tá? Não sei se você já ouviu, se você for do RH talvez conheça, mas eu adaptei para a nossa realidade aqui do mercado freelance, que é o seguinte: as pessoas começam como redatores freelancers pelas suas habilidades técnicas, ou seja, por gostar de escrever, por escrever bem e tal, mas não conseguem crescer e ganhar dinheiro pelos seus comportamentos. Olha só que doido, tá? E eu vejo muito isso no mercado. E aí, eu quero trazer para você aqui as 3 coisas que você precisa, vamos dizer assim, regular na maneira como você vai encarar esse teu novo trabalho, né? Seja como uma fonte de renda extra ou como uma profissão nova, mas você precisa regular essas 3 coisinhas para não acontecer isso com você. Quais são essas 3 coisinhas? Vamos lá. Eu chamo das 3 bases essenciais de uma mentalidade que vai realmente te fazer ser desejado pelas empresas e ser bem remunerado. Vamos pela primeira, então. Autoconhecimento. Depois que eu fiz a minha primeira transição de carreira da meteorologia para virar coach, depois de coach para ser copywriter, eu percebi o quão poderoso é o autoconhecimento como uma ferramenta de desenvolvimento profissional, tá? E a gente não é treinado para ver isso. A gente passa na faculdade, nosso sistema educacional inteiro, ele é focado no desenvolvimento técnico e nunca para esse auto-olhar, né? Para a gente entender o que a gente quer, no que a gente é bom, como que eu desenvolvo o que eu não sou tão bom. E a gente precisa ter esse olhar para poder crescer em qualquer área, em qualquer carreira. E aqui não é diferente. Na verdade, você pode exercitar esse auto-olhar agora, antes mesmo de começar a trabalhar com escrita. Como?
Vou te dar um exemplo prático e depois você expande aí para outras coisas, beleza? Tem duas maneiras de você trabalhar no mercado hoje. Você pode ser um redator fixo ou um redator freelancer. Como é que funciona isso? E é o autoconhecimento que vai te dizer para qual lado você deve olhar ou o que combina mais com o teu perfil. O redator fixo, ele geralmente ele escreve para uma empresa só, ele está ali trabalhando de forma exclusiva, ele vai ter um salário e ele vai ter um horário fixo, tá? E ele só vai poder trabalhar para aquela empresa. E esse trabalho ele pode ser home office ou pode ser híbrido, tá? Então esse é o redator fixo. Tem o redator freelancer. O freelancer é o seguinte, ele escreve para várias empresas ao mesmo tempo. Ele não tem um chefe, não tem patrão, né? Ele faz o próprio salário, ele tem mais liberdade de escolha, ele tem mais flexibilidade de horários. Então essas são as características. Não tem certo nem errado e também não tem perfeito. Porque, por exemplo, quando você como redator fixo, você vai ter mais estabilidade, porque você vai ter ali o teu salário fixo, você vai saber mais ou menos para quem você está trabalhando, como trabalho e tal. Então tem menos risco, vamos dizer assim. Por outro lado, você ganha menos, porque o salário inicial ele não foge muito da base de um redator júnior ou de qualquer profissional júnior do mercado, tá? Em compensação, então o redator fixo você tem mais estabilidade, menos liberdade, menos dinheiro, pelo menos no início. Depois você vai crescendo, você pode ganhar mais. O redator freelancer, ele tem menos estabilidade, por quê? Porque tudo depende dele conseguir trabalho, conseguir cliente, quanto é que vai cobrar, enfim. Mas ele tem mais liberdade. E se ele souber fazer direitinho isso, ele tem mais dinheiro, tá? Só que aí ele tem que aprender a vender, a negociar, a se divulgar. Então percebe que tem pontos positivos, vantagens, desvantagens dos dois lados. E aí você tem que saber o quê? Olhar para você mesmo, tentar identificar no teu perfil para onde que você vai se sentir melhor, né? Dentro das tuas características. E não tem problema nenhum você não saber. Eu não sabia. Eu só vim desenvolvendo isso depois ao longo do tempo. Se você não souber, você pode testar. Você pode testar. Como? Se você hoje já trabalha, pode ser que seja funcionário público, pode ser que você seja CLT, trabalha das 8 às 18, então você não vai largar tudo para fazer um teste. Então você faz o seguinte, você usa as suas horas vagas. Você aprende um serviço de escrita só umzinho, para colocar em prática, tá? E aí você vai. Ou você sim concorre a uma vaga para uma empresa fixa, e aí que tenha flexibilidade de horário para você poder trabalhar nos seus horários vagos, ou você começa como freelancer mesmo, oferecendo seu serviço aí no mercado, e aí você consegue 1, 2 clientes, o que comportar no tempo livre que você tem, e você trabalha, tá? Se você quiser começar por esse lado, eu tenho um curso que ensina você a fazer artigo de blog, que é exatamente isso. Pegar do zero, aprender um serviço só e colocar em prática, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo, se você quiser conhecer. Então esse é o primeiro. O autoconhecimento, ele vai te direcionar dentro do mercado. Não só no começo, mas também depois para você crescer. E aí a gente vem para o segundo ponto. A segunda coisa que você precisa entender é o quê? É o autogerenciamento. É como se fosse assim, o autoconhecimento é você olhar para você e entender como você é. E o autogerenciamento é o que fazer com esse conhecimento. O que fazer quando você descobre o que o autoconhecimento te trouxe. Por quê? Porque o autogerenciamento, você vai olhar para o que você tem hoje em termos de habilidades, de comportamentos, vai conseguir identificar aquilo que você faz bem, aquilo que você não faz tão bem e o que você precisa fazer para melhorar, tá? E aí ele tem dois aspectos que eu gosto de dividir aqui, porque eles têm características bem específicas. Tem um aspecto técnico, por exemplo, quando você agora está querendo começar a trabalhar com escrita. Então, o quão boa é a tua escrita, por exemplo? Será que você precisa melhorar ela? Será que já está de bom tamanho? Você precisa entender melhor como aplicar o marketing dentro da tua escrita? Então, o aspecto técnico do teu autogerenciamento é entender como é que você desenvolve essa parte mais técnica em relação à escrita, em relação ao atendimento de clientes. Eu nunca tinha atendido cliente na vida antes de prestar serviço, tive que aprender como fazer isso. Né? Como você mantém a tua produtividade em casa, num home office, por exemplo, se você sempre trabalha dentro da empresa, com alguém ali te dizendo o que fazer e tal. Como é que você consegue cliente novo? Tá? Como é que você aprende a usar o ChatGPT, que hoje isso é essencial para a gente como redator, para ajudar na produtividade. Então essa parte técnica, ela é essencial. Por quê? Ela vai direcionar a qualidade do teu trabalho, a qualidade dos teus textos, o resultado que você entrega para o teu cliente. Ela não vai te trazer cliente, olha que doido isso. Ela não vai te trazer um bom rendimento aqui, ela vai te dar qualidade do teu trabalho. O que vai te dar um cliente bom que vai te pagar bem é a outra parte
do autogerenciamento, que é a parte emocional. E essa parte emocional, ela engloba, para quem está começando principalmente, o medo e insegurança de quem está no começo de uma nova atividade profissional, que é natural, né? A gente sente esse medo porque está fora da zona de conforto. Nunca escrevi profissionalmente na vida, vou começar agora. Vou mandar meu primeiro texto para o cliente. É natural que você fique com receio. E se ele não gostar? E se ele rejeitar? E tal. Na verdade, isso não tem problema nenhum, né? Porque o cliente ele vai dizer que o texto ele tá bom ou ruim. Se tiver ruim, ele fala, ó, acerta isso e manda de volta para mim. E é assim que funciona, fácil assim. Então, geralmente, a gente tem mais medo e insegurança do que, na realidade, a gente dá mais importância para eles do que, na realidade, eles não são tão importantes assim, tá bom? Então, passa por esses medos e inseguranças. Como é que você vence isso, tá? Como é que você vence a sensação de nunca estar pronto, por exemplo? Então, o pessoal começa a fazer um curso de escrita e aí terminou o curso, já fez aquela parte técnica, aprendeu, agora tem que ir para o mercado, tem que ir procurar cliente, tem que ir divulgar o trabalho e tal. E aí a pessoa costuma achar que não está pronto, que nunca está pronto. E isso é interessante, porque, por exemplo, a gente investe 4 anos da nossa vida numa faculdade, sai da faculdade, vai procurar o primeiro emprego e não se sente pronto. E sabe por que não se sente pronto? Porque não tem nenhum conhecimento teórico que te deixe pronto. O que vai te deixar pronto é a prática. É por isso que eu falei do meu curso anteriormente. Você aprende um serviço, você coloca aquilo em prática. Ali, nas suas horas vagas, 1 horinha por dia, 2 horinhas na semana, 4 horinhas na semana, mas você está praticando. Você está atendendo um cliente que seja. E aquilo vai te dar uma experiência que você não consegue ter no curso, por melhor que o curso seja. E eu acho que o curso ele é bom para acelerar essa entrada. Então você faz um curso para acelerar a tua entrada no mercado, mas você tem que fazer a prática. Senão você nunca vai ter a confiança para trabalhar. Percebe? Esse conhecimento que eu estou trazendo aqui foi o meu autogerenciamento que me trouxe. Eu não sabia disso antes, ok? Então você precisa vencer, por exemplo, essa sensação de achar que nunca está pronto. Uma outra coisa também, quando você começa a divulgar seu trabalho, começa a procurar clientes, você vai levar muito não. É normal. A gente leva muito mais não do que sim, mas os poucos sims que a gente consegue são suficientes para a gente ganhar bem. Se a gente conseguir ali fazer uma precificação bacana, negociar legal e tal, a gente consegue um bom rendimento. Então, mas a gente tem esse medo da rejeição muitas vezes. A gente acha, mas eu vou ficar me expondo ali, as pessoas vão dizer que não quer, a gente leva para o lado pessoal e fica chateado. E não precisa. Isso é uma outra coisa que a prática também me ensinou. Quando eu comecei, eu nunca tinha vendido nada na vida, quando eu comecei como copywriter. E aí eu comecei e levei não. Aí levei um sim aqui, outro sim ali, comecei a ganhar dinheiro e tal. Aí hoje, olhando para trás, eu percebo, a prática também te blinda contra esse medo da rejeição, vamos dizer assim, tá? Então o autogerenciamento, ele te diz em que grau você tem esses medos, esses receios, né? A parte emocional. A parte técnica é mais fácil. Você faz o curso e aprende. Agora, a parte emocional depende de você botar em prática. Não tem jeito, tá? Então, esse daqui é o segundo ponto aí para você ter uma mentalidade bacana, né? São habilidades técnicas e tal. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A maioria dos redatores acredita que a parte técnica é a mais importante. E aí eles investem muito em melhorar a parte de escrita, do marketing de conteúdo, do SEO e tal. E é como eu falei antes, só isso não garante você ter cliente. O cliente, ele não sabe que você escreve textos lindos, maravilhosos, que vão entregar muito resultado para ele, que vão ajudar ele a vender mais pela internet. Ele só vai saber isso se você for lá falar para ele. E aí é que entra a parte do comportamental, né? Que eu falei aqui. Você aprender como se divulgar, você aprender como captar cliente, como conversar com a pessoa, como precificar um valor justo para os dois lados, ok? É isso que vai fazer você ser bem remunerado. A primeira parte, a parte técnica, vai fazer você ser desejado pelas empresas. E a parte emocional aqui vai fazer você ganhar bem. Ok? E vamos para a terceira parte. Terceiro pilar aqui da mentalidade do redator bem remunerado. O que é isso? É a autorresponsabilidade. Essa aqui pode até parecer meio óbvia, assim, tipo, você tem que se tornar um resolvedor de problemas, tá? Ou seja, quando você vem para cá, não, vamos mudar. Quando você está dentro da empresa, tem um monte de gente para te ajudar lá. Você está com dúvida, vira para o lado na bancada, fala com o teu colega, chama o teu gestor, tal. Você tem ali a cultura da empresa para seguir, você tem uma lista de atividades para você desenvolver no dia a dia e tal. Então é muito tranquilo você desenvolver teu trabalho. Quando você vem para cá para o home office, não. Porque não é que não seja tranquilo, você tem que mudar essa chavinha. Por quê? Você tem que tirar, o que eu digo, você tem que sair da CLT e tirá-la de você também. Porque você chega para cá treinado nesse ambiente da CLT.
Mas aqui é você que vai resolver tudo. O que eu faço hoje? O que eu faço amanhã? O que eu faço de manhã? O que eu faço de tarde? Que cliente que eu atendo? O que eu faço primeiro? Tá? E aí quando vai dar algum problema, é você que tem que resolver. É você que vai ter que procurar, por exemplo, como resolver as coisas. Porque não vai ter ninguém para te ajudar. Mesmo que tenha alguém, algum conhecido, tal, que você possa perguntar. Mas, via de regra, você não vai ficar perguntando sempre, né? Então você começou aqui como freelancer e você tem que resolver as coisas. E eu falo isso porque muitas vezes a gente se treina a perguntar para a pessoa coisas que se você der um Google você aprende. Em 2 minutos. É ou não é? Então o que acontece? Você precisa entender como fazer tirar essa parte da CLT de você. Sabe o que é a boa notícia? Todas essas habilidades são treináveis. Tudo isso que eu estou falando aqui, esses 3 pontos aqui para desenvolver a tua mentalidade, é tudo treinável, cara. Não é difícil você fazer isso. Você só precisa o quê? De vontade, dedicação e treino, tá? Prática. Sem a prática, você não vai conseguir começar, sair de repente de uma paralisia que você hoje está aí porque não está sabendo por onde começar, ou então você começou, mas está meio paralisado porque não consegue cliente. Você só vai conseguir fazer se você ajustar essas 3 coisinhas. E o jeito mais prático, fácil e rápido para começar foi o que eu falei antes. Escolhe um serviço para você aprender, um serviço de escrita, aprende isso, põe em prática, tem essa experiência. Aí depois você pega um segundo serviço, viu que gostou? Beleza, pega um segundo serviço, faz o mesmo processo, tá? E aí a minha sugestão é artigo de blog. Por quê? Porque tem alta demanda no mercado, não é difícil aprender a parte técnica e você vai escrever. Quem gosta de escrever geralmente gosta de desenvolver textos longos para poder se aprofundar nas ideias e tal. Então você vai ter mais prazer com esse tipo de conteúdo. Nada errado se você quiser começar, por exemplo, por post no Instagram, tudo bem. Mas eu acho o artigo de blog mais fácil. E se você quiser aprender, eu tenho um curso aqui embaixo. Na descrição tem um link que te ensina isso do zero até a revisão final do artigo que as empresas querem, do jeito que as empresas querem, tá? E ainda te ensino a usar o ChatGPT para acelerar a tua produção. Tem até uma aula gratuita nesse link aqui, onde eu mostro a oportunidade do mercado, por que isso é importante, por que isso é o jeito mais fácil, prático e rápido do iniciante começar no mercado. Então, clica aqui e assiste que você vai gostar, beleza? Se ficou com alguma dúvida sobre esse conteúdo aqui, comenta aqui embaixo também que eu respondo, ou então me procura, Eduardo B. Correia, Instagram, LinkedIn, você me acha, manda uma mensagem para mim e eu vou ter o maior prazer da gente trocar uma ideia, tá bom? E se você gostou, não esquece de dar aquela curtida para o YouTube distribuir para quem precisa desse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu, até lá!